Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de aula de geografia. Nós já tivemos uma aula de matemática e agora nós vamos para geografia. Na página 247, então eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou com a minha apostila aqui para eu não esquecer o que eu vou pedir para vocês grifarem, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades, nós vamos falar das características de cidades pequenas, médias e grandes, e também vamos ver outras características que definem as cidades, bem como a estrutura dessas cidades, certo? Então, muito bem. Aqui, nós vamos começar já no primeiro parágrafo, falando exatamente isso, ó. A gente vai aqui, ó. Uma, duas, terceira linha. Pode grifar. Elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de habitantes, podendo ser pequenas, médias ou grandes, mas também podem ser classificadas de acordo com a função que desempenham em determinada região. Então, nós vamos conhecer as características de cidades pequenas, médias e grandes, bem como essa função que as cidades desempenham. Então, nós vamos começar pelas cidades pequenas. Então, a primeira característica de uma cidade pequena é que ela é muito próxima da área rural. Então, nós vamos grifar essa primeira linha, ó. As cidades pequenas possuem uma relação bem próxima com a zona rural. Há também um centro, então a gente vem aqui, primeira, segunda, terceira linha, depois da segunda vírgula, e vai grifar ali, ó. Há um centro comercial onde estão localizados agências bancárias e de correios, cartórios, lojas, farmácias, mercados, além de postos de saúde, hospitais e escolas. A Prefeitura Municipal e outros prédios dos órgãos públicos também estão localizados no centro. Então, é próximo da zona rural. Os produtores rurais vendem suas mercadorias, né? Tem bastante feira, tem os mercados, tem os açougues que também, né, recebem essas mercadorias, mas também tem esse centro comercial, onde tem ali vamos dizer, o necessário, certo? Aqui a gente também vai grifar no segundo parágrafo do título Cidades Pequenas, na primeira linha, costuma haver muitos bairros residenciais. Então, a cidade pequena ela é bem residencial, né? Alguns têm apartamentos, como o Capivari, por exemplo, tem prédios, casas térreas, casas, né, comuns, praças e áreas verdes preservadas. Então, as cidades pequenas têm essa característica, certo? E o que determina principalmente o tamanho da cidade é o número de habitantes. Então, a população de uma cidade pequena é formada de, no máximo, 100 mil habitantes. Então, o último parágrafo aqui, vocês grifam essas duas primeiras linhas, né? Com o número de habitantes. Então, a primeira coisa é realmente o número de habitantes, certo? No nosso caso, Rafar é uma cidade pequena, Capivari é uma cidade pequena. Então, a gente tem aí, acho que a cidade mais próxima nossa, que seria uma cidade maior, seria Piracicaba, mas eu não vou lembrar para falar quantos habitantes. Lembrar, não, acho que eu nem sei quantos habitantes tem Piracicaba. É uma coisa assim que a gente teria que pesquisar mesmo para saber. Mas a nossa cidade se classifica como cidade pequena. Eu imagino que vocês já saibam, né? A nossa cidade é realmente bem pequenininha, né? Então aqui nós temos um exemplo, ó, dessa cidade que fica na Alagoas. Ela tem 65 mil habitantes, vai ver, não é um pouquinho maior que Capivari. Acho que Capivari está com 50 e pouco habitantes. Não sei ainda quanto que está atualmente, até porque vai ser feito um censo com o número de habitantes agora, né? Então pode ser que mude. Agora, as cidades médias. Então vamos lá. Da cidade média, nós vamos grifar as duas primeiras linhas até a palavra pequenas. Então, as cidades médias podem ter entre 100 mil a 500 mil habitantes. Oferecem maior diversidade de produtos do que as cidades pequenas. Então, elas têm tudo que a cidade pequena tem e mais um pouco, certo? Ela oferece mais, ela tem mais ofertas de serviços, como aqui, ó, uma, duas, três na quarta linha, ó. Nessas cidades também há maior oferta de serviços de diferentes profissionais. Então, tem arquiteto, médico, dentista, advogado, engenheiro, e assim, tem bastante. Se a gente for pensar, a nossa cidade também tem, mas tem pouco comparado nas cidades médias, tá bom?
Outra característica também da cidade média que a gente vai grifar é no segundo parágrafo, 1, 2, 3, aqui, ó, quarta linha. Qualidade e quantidade de serviços. Então, o serviço, ele é de qualidade e tem bastante, certo? E nós vamos grifar as 3 últimas linhas, maior número de fábricas e indústrias que oferecem maior possibilidade de emprego. Então, a característica dela é tudo que a cidade pequena tem e mais um pouco. Tem mais oferta de serviços, né, de prestação de serviço, mais qualidade, não só quantidade, mas também qualidade, e tem um grande número de indústrias, fábricas que, né, geram empregos. Aqui nós temos Anápolis, no estado de Goiás, é uma cidade média, ela está com 382 mil habitantes, lembrando que é uma informação de 2015, então esse número de habitantes pode mudar. Pode mudar não, com certeza irá mudar. E a cidade grande? Então, a gente já começa pelo número de habitantes, né? Que foi o que eu falei para vocês, que é a principal característica, é o número de habitantes. Então, as cidades grandes concentram maior quantidade de pessoas, acima de 500 mil habitantes. Então, acima de 500 mil habitantes já é considerada cidade grande. Na linha de baixo, nós vamos grifar aqui, ó, grandes redes hospitalares, aeroportos internacionais, universidades, centros de pesquisa, sede de grandes bancos nacionais e internacionais e de empresas multinacionais, além de hotéis e grandes estádios de futebol. No próximo parágrafo, a primeira linha. Outra característica dessas cidades grandes é a intensa circulação de turistas. Por quê? Linha de baixo. As atrações culturais das cidades grandes também são numerosas e recebem destaque em comparação à vida cultural de municípios menores. Só para eu concluir o que vai grifar, o último parágrafo, a primeira linha. É comum também haver fluxo significativo de imigrantes. Por quê? Grife embaixo. Em busca de melhores condições de vida. Muito bem, no caso aqui, a cidade grande, ela tem como principal característica o seu número de habitantes, logicamente, mas também essas grandes redes de hospitais, aeroportos, coisas que nós não temos aqui. Rafar não tem hospital, Rafar tem um posto de saúde, uma unidade mista de saúde, que é diferente. Capivari tem o Hospital Unimed, e a Santa Casa, que ainda não, a Santa Casa nem tem todos os recursos que o Hospital Unimed tem, né? Principalmente UTIs, a gente está vendo aí em meio a essa pandemia que está bem complicada essa situação dos leitos de hospital, que aqui não tem, a cidade é pequena, né? Agora, nas grandes cidades, você pega aí a cidade de São Paulo, gente, tem tudo, e mesmo assim, os leitos ficaram bem, agora deu uma diminuída lá na Grande São Paulo, mas no começo da pandemia, tiveram que fazer até hospital de campanha, né? Transformaram aí estádio de futebol em hospital. É pouco ainda, pelo número de habitantes, é pouco. Então, essas grandes cidades têm aeroporto. Aqui, o aeroporto mais próximo nosso é Viracopos, que é Campinas. Universidades, grandes universidades. Aqui, a mais próxima nossa tem Piracicaba, tem Salto e Itu. Mas São Paulo é uma das que tem a que tem a maior universidade, que é a USP, Universidade de São Paulo, e tem aí os grandes bancos multinacionais, hotel e os estádios de futebol, né? A gente tem aí em São Paulo mesmo o Pacaembu, o Morumbi, o Palestra Itália e assim por diante. A gente também tem na cidade de Santos, né, a Vila Belmiro, também é um estádio. Então a gente tem aí essas diferenças. E tem muito turista. As cidades grandes têm bastante turismo por conta realmente de pessoas que vão a trabalho ou a que vão a passeio, porque tem muita atração cultural, tem muito museu, tem muito teatro, tem a parte histórica da cidade, então tem bastante. E ela recebe, sim, um grande número de imigrantes que vão para essas cidades grandes à procura de melhores condições de vida. Aqui nós temos uma imagem de Curitiba, no Paraná, que tem aí 2 milhões de habitantes. Muito bem. Agora nós vamos para as atividades na página 249. Aqui, de acordo com o que eu falei, de acordo com o que a gente grifou, você vai colocar as características, tá, das cidades. A principal que tem que ter em todas é o número de habitantes, tá? Uma das características que vocês vão colocar em todas é seu número de habitantes. Depois você vai falar sobre o que essas cidades oferecem,
né? A pequena cidade, a cidade média e a cidade grande. Tem aí 3 linhas, você pode escolher de tudo que eu grifei lá 3 características. Lembrando que uma delas é o número de habitantes, que é a principal. Aqui vocês vão listar os elementos da paisagem que podem indicar se as cidades são pequenas ou grandes. Então, aqui a gente tem Manaus, que é a capital do Amazonas, e nós temos aqui Corumbataí, no estado de São Paulo. Então, você vai colocar as características dessas 2 cidades e identificar qual que é pequena e qual que é a grande, tá? Bem na cara aí, né, gente? Dá para perceber bem. Muito bem. Só um minutinho. Agora, nós vamos para uma segunda parte do nosso conteúdo, que são as funções das cidades. Sim, as cidades têm funções. Então, nós vamos ali na primeira linha, lá no finalzinho. Vamos grifar. As cidades têm características que expressam a forma como elas foram construídas, suas manifestações culturais, sua importância em relação às cidades vizinhas, entre outros fatores. E é importante vocês saberem que uma única cidade ela pode ter várias funções. Então, não é porque ela tem uma função principal que ela não tem outras. Por exemplo, assim, Santos. Santos é uma cidade turística e é uma cidade histórica. Então, ela tem 2 funções. A turística, porque tem praia, né? Toda cidade litorânea, ela é uma cidade turística. E ela é histórica porque tem o Centro Velho de Santos, onde inclusive foi gravado novelas, minisséries da TV Globo. Lá tem o Centro Antigo, tem a antiga Bolsa de Valores do Café, que hoje é o Museu do Café. As ruas permanecem como era antigamente, tem um bondinho, que hoje as pessoas andam de bondinho. Então, além de ser turística, ela é uma cidade histórica, tá bom? Mas vamos conhecer outras. Então, a gente tem cidades turísticas, então vocês vão grifar aqui. Cidades turísticas geralmente concentram pontos turísticos. Então, a gente tem exemplos como Diamantina, em Minas Gerais, Porto Seguro, na Bahia, Foz do Iguaçu, Caxambu. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Foz do Iguaçu, que ela é muito conhecida por conta das suas cataratas, né? As cataratas do Iguaçu. É bem conhecido, o pessoal viaja bastante para conhecer as cataratas. A gente tem as cidades industriais, que vocês vão grifar de cidades até cidade. Então, cidades industriais concentram um grande número de indústria, que geralmente representam a principal atividade econômica da cidade. Então, aqui a gente tem Cubatão. Cubatão, para quem não sabe, é ali perto de Santos, é bem do ladinho de Santos, a que está representando aí. Gente, Cubatão chega a ser sujo, sabe, de poluição, porque ela é bem industrial, sabe? E essas cidades são bem industrial, elas têm essa característica por conta da poluição. A gente tem, por exemplo, o ABC Paulista, o São Bernardo do Campo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro também, são cidades industriais. Cidades portuárias, o que são cidades portuárias? É onde tem porto. Então, a gente vai grifar aqui, ó, são localizadas à beira-mar e possuem portos, onde ocorrem a entrada e a saída de pessoas e mercadorias. A gente tem Santos, que eu já citei para vocês, Paranaguá e Itajaí. Eu já fui para Santos, na verdade, gente, eu morei em Santos. Com 17 anos, o meu padrasto foi trabalhar em Santos e a gente acabou indo morar lá. Moramos 3 meses lá, foi uma experiência não muito boa. A gente que é acostumado com uma cidade pequena, desde sempre, acostumar com uma cidade maior, turística, como é Santos, foi uma adaptação muito difícil. Mas serviu para eu conhecer bastante lugares lá. Eu quase não ia na praia, todo mundo me pergunta se eu ia muito na praia, ia nada, ficava. Acho que 3 meses que eu morei lá, me morei bem no verão mesmo. Acho que se eu fui na praia 3 vezes foi muito, e eu não morava longe, não, a pé uns 25 minutos. Para quem é santista aí, a escola onde eu estudava, que eu ainda fazia o colegial, ficava do lado do Campo dos Santos, na Vila Belmiro. Mas não gostei muito, não. Tanto que cá estou de volta em Rafara, cidade onde nasci e cresci. Mas eu conheci o Porto de Santos, não somente quando eu morava lá, mas também já fiz uma viagem de navio, então conheço o Porto de Santos.
Nessa viagem de navio, ele passou pelo porto de Paranaguá, então eu conheço a cidade de Paranaguá, uma cidade bonitinha. É uma cidade bem portuária mesmo, não tem muita coisa para se fazer. Os navios param lá, mas para abastecimento mesmo. Mas tem um museuzinho, tem lugar para você comprar presentes e tudo mais. É uma cidadezinha bonitinha até. Então, cidades portuárias são essas cidades que têm portos. Nem sempre a cidade que tem praia, ela tem porto, tá, gente? Igual, por exemplo, assim, Búzios. Búzios tem praia, mas ela não tem um porto. Então, quando eu viajei de navio, a gente parou em Búzios, mas ele não para no porto, porque não tem porto. Ele para lá no meio, e aí, lá no meio da praia, bem para lá mesmo, e aí tem um barquinho assim, né, a motor, que leva o pessoal que quer visitar a cidade até o navio. Então, nem toda cidade que tem praia, ela tem porto, tá bom? Aí nós temos as cidades históricas, que eu morro de vontade de conhecer. Então, a gente vai grifar aqui. São conhecidas pela arquitetura, de construções antigas e importantes para a história do país. A gente tem aí, principalmente, Ouro Preto. Eu tenho muita vontade de conhecer Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade histórica desde suas construções, como vocês podem ver aí na imagem. Ali aconteceu grandes acontecimentos históricos, né? Eu que sou professora de história, tenho muita vontade de conhecer Ouro Preto. A gente tem Salvador, na Bahia, Olinda, em Pernambuco, então tem bastante cidades históricas. Aqui do ladinho é uma cidade portuária, tá? Aqui é Vitória, no Espírito Santo. Nós temos cidades militares. O que é uma cidade militar? É onde tem bastante escola militar e quartéis. Então, nós vamos grifar aqui, apresenta um grande número de escolas militares e quartéis. Um exemplo é Resende, em Minas Gerais. Nossa, não vai sair. Rio de Janeiro. Saiu tudo, menos Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a cidade de Resende é uma cidade militar, porque tem bastante escola militar e tem quartéis. Nós temos as cidades universitárias, nós vamos grifar as duas primeiras linhas, geralmente concentram diferentes universidades e atraem jovens de outras cidades e estados. Então, nós temos Universidade de Santa Maria, Campinas, a Unicamp, certo? Belo Horizonte. Então, aqui a gente tem a Academia Militar, lá no Rio de Janeiro, a cidade militar. E aqui nós temos a Universidade Estadual Paulista, o campus Júlio Mesquita Filho, em Assis, em São Paulo. Acho que quando eu prestei para História na faculdade pública, que infelizmente eu não passei, a prova é muito difícil, se eu passasse, ou eu iria estudar em Assis ou Franca, nessas universidades federais, que são universidades do governo, né? Seja federal e estadual, né? Tem a do estado, tem a federal, que é do país. Então, tem bastante cidades. São Carlos também tem. São Paulo, inclusive, tem a cidade universitária dentro de São Paulo, que é ali na USP. Tem a cidade universitária. Inclusive, é onde fica eu preciso confirmar, mas eu acredito que seja perto ou ali que fica o Butantã. Eu vou confirmar para vocês, mas o Instituto Butantan deve ficar por ali, perto da cidade universitária, né? O Butantan que faz aí a vacina do Covid-19, a Coronavac. Então, grandes cidades, né? Nós temos aí farmacêuticas, laboratórios e tudo mais. Muito bem. Agora nós vamos para as atividades. Nós temos aqui 4 imagens: Salvador, Volta Redonda, Fortaleza e o Porto de Santos, na página 252. Vocês vão colocar para mim qual delas são turísticas e litorâneas. Então, aí vou até dar uma dica. De todas elas, 3. 3 são turísticas e litorâneas. Inclusive, são turísticas por conta mesmo da praia, certo? De acordo com a atividade predominante, de que forma a cidade de Volta Redonda pode ser classificada. Inclusive, Volta Redonda foi citado aqui como exemplo no texto na página 250. Então, se vocês olharem aí, você sabe como ela é classificada. E a cidade que você vive se enquadra no quê? E aí, gente?
Nós somos turística, industrial, portuária, histórica, militar, universitária. Industrial, portuária, militar e universitária nós não somos. Nós não temos universidades aqui, né? Grandes universidades, não temos escola militar, nem quartel, nós temos no máximo tiro de guerra, não é nem aqui em Rafara, é em Capivari. Não tem porto, né? A gente não tem praia, não é litoral. Industrial, não, a gente tem uma grande área industrial, mas não a ponto de ser considerada uma cidade industrial. Nós ficamos aí entre o histórico e o turística. Eu acho que a nossa cidade, ela é histórica, sim, né? A gente tem aí as antigas fazendas, a própria Fazenda São Bernardo, né? Que tem a casa da Tarsila. Nós temos a estação, que conta um pouquinho da história, acho que aqui foi Rota de Café, por ser onde Tarsila do Amaral nasceu, então a gente até pode se classificar assim como uma cidade turística, certo? Continuando, nós temos como são construídas as cidades. Então, assim, a gente tem cidade que ela começa ali bem espontânea, sem planejamento nenhum, começa com uma pequena vila e vai crescendo, vai se transformando em povoado, se transforma em cidade, que vão crescendo cada vez mais. A maioria das cidades, elas se formam dessa maneira, tá? Então, na página 253, nós vamos grifar as 3 primeiras linhas até maiores. Então, as cidades, elas podem ser chamadas de naturais ou espontâneas, né? Quando elas se desenvolvem sem planejamento. E aí elas vão se tornando cada vez maiores. Porém, existem cidades planejadas. Então, nós vamos no segundo parágrafo grifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas até etc. Essas cidades, elas são planejadas, elas foram construídas por um projeto em determinado território, foi construído tudo certinho. Então, a gente tem, por exemplo, Belo Horizonte, é uma cidade planejada, Teresina, Palmas, Brasília. Gente, Brasília, além de ter sido planejada, Brasília tem toda uma história, né? Brasília, ela foi planejada com um objetivo, ser capital do nosso país. Então, quando Juscelino Kubitschek, mais conhecido por presidente JK, ele decidiu construir Brasília, lá na década de... Ele governou ali de 51 a 56. Brasília foi inaugurado um pouco depois até confirmo para vocês do ano, mas século XX. Juscelino Kubitschek, ele teve essa ideia de construir uma capital para o Brasil. Na época, a capital era o Rio de Janeiro. As capitais do Brasil foram Bahia, na época da colônia, Rio de Janeiro, na época do Império. E aí essa ideia de construir uma capital, e essa capital ser no centro do país, por isso que ela é em Goiás, porque fica no centro-oeste, fica ali no centro, e ela foi construída para ser mesmo a capital. Ela foi toda arquitetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, então ali onde é o Congresso, ali é tudo arquitetônico, foi muito caro, endividou o Brasil, e ela tem o formato de um avião. Você olha ela de cima assim, ó, é um formato de um avião, é bonito de ver, fica as ruas tudo retinha, é uma cidade não só planejada, como arquitetada. Os historiadores costumam dizer que a ideia de Juscelino não foi só isso, fazer a capital ser no centro do país, mas fazer a capital onde ficariam os nossos governantes bem longe da população, que a maior parte da população brasileira fica onde? Nordeste, Sudeste e Sul, é onde tem os grandes centros, né? A grande população está concentrada ali, e aí você leva a capital para uma região que não é populosa, que é o Centro-Oeste. E então os historiadores falam aí que, na verdade, ele quis afastar a gente dos nossos governantes. Interessante, né? Continuando. A gente tem também as partes de uma cidade, então a gente tem centro e periferia. Então a gente pode grifar, toda cidade é formada por um centro e uma periferia. Aqui pode grifar esses dois, esse é o próximo parágrafo, que fala da área central, que é onde tem
escolas, hospitais, agências bancárias, correios, transporte, comércio. E a periferia, que nós vamos grifar até a palavra comunidade. Já a periferia de uma cidade costuma abrigar a população de baixa renda e apresenta uma pequena rede de comércio para atender as necessidades imediatas da comunidade. Então, aqui nós temos a periferia na cidade de Jequié, na Bahia, certo? No caso aqui, a nossa cidade até que não tem tanto esses locais, né? Acho que é mais cidade grande, cidade média, cidade pequena é difícil. Nossa cidade é muito dividida assim, centro e bairro, né? Rafar eu costumo dizer que é centro popular, de tão pequena que é. Mas em cidades um pouco maiores, né, tem aí os problemas de enchentes, deslizamento de terra, porque as periferias elas são construídas do jeito que dá, digamos assim. No nosso caso, a gente tem mesmo problema com enchente. Esse problema nós aqui temos. O interessante também de Brasília, pessoal, é que ela está meio que perdendo o formato de avião, porque a cidade está crescendo e está crescendo as periferias. Elas, inclusive, são chamadas de cidade satélite, alguma coisa assim, e está saindo ali do formato do avião, porque por conta disso, né? Fica meio difícil você manter a cidade no formato do avião. Eu já fico imaginando que a gente vai passar uma reta, assim, um contorno, nossa, vai construir a casa dentro desse contorno aqui. E não é desse jeito que funciona. Então, ela sai um pouco do formato por conta disso, porque vai crescendo em volta. Para finalizar, nós temos as atividades aqui. Que parte da cidade você vive, centro ou periferia? No caso aí, né, a gente tem que... Vocês podem colocar sítios, porque onde vocês moram, né, o pessoal do sítio não se classifica como periferia, né? Nossa cidade é muito pequena para classificar dessa forma, então vocês podem colocar se é sítio, se é fazenda, fiquem à vontade, tá bom? Em sua opinião, qual a vantagem de morar em uma cidade pequena? Eu já morei em uma cidade pequena e já morei em uma cidade grande. E eu colocaria muito bem as vantagens, mas eu acredito que pelo que a gente estudou dá para você saber que tem vantagem de morar em cidade pequena e tem vantagem de morar em cidade grande. Então, quais são as vantagens, né, de quem mora numa cidade pequena e de quem mora numa cidade grande, certo? E com base no que você aprendeu nesse capítulo, escreva um pequeno texto descrevendo como é a cidade em que você vive. Caprichem, escreva muito com muito carinho de Rafar. Rafar é uma cidade muito boa de se viver, gente. É uma coisa assim que eu dou muito valor quando fui embora. É uma cidade calma, é uma cidade que tem oportunidade sim, a gente tem uma grande área industrial aí bem bacana. A nossa educação é muito boa, a gente tem um material muito bom. A nossa saúde é boa sim, é o SUS, mas a gente tem um bom atendimento. Eu, pelo menos, sou muito bem atendida no posto de saúde, né? A gente não tem hospital porque o número de habitantes não, como é que fala? Não comporta um hospital. Então, a gente tem uma unidade mista de saúde, que é o que tem que ter, que não funciona 24 horas, porque é por isso, unidade mista de saúde não funciona 24 horas, tá? Mas a gente tem a ambulância 24 horas, que se caso qualquer um passar mal, ele te leva para Santa Casa, que é aqui perto. E a gente mora numa região muito boa, né? Uma região que tem tudo. Capivari, Rafar não tem tudo, mas Capivari tem e é tudo muito perto. Então, a nossa região aqui é uma região boa de se viver. A gente tem Piracicaba, que é perto, Campinas, que é perto, a gente é perto até de São Paulo. Então, é uma região boa sim, tá? Eu classifico Rafar dessa forma, mas aí vocês aí conversem com seus responsáveis e coloquem aí a sua opinião, como que é, descreva a nossa cidade, tá bom? Desculpa se eu falei demais, mas eu gosto bastante de geografia, gosto bastante de ciências, de história, eu me animo um pouco nessas aulas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que eu estou à disposição no grupo do WhatsApp. E não esqueçam que vocês têm um livro para ler, o Irá, da página 17 a 36, e responder ali o suplemento de leitura que fica dentro do livro, as questões 5, 6 e 7. Pessoal, por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.